Olá, estamos hoje com um convidado muitíssimo especial, o Fábio Moreira. O Fábio é tecnólogo em fotografia e hoje ele está cursando o programa de pós-graduação, mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade. Então fica até interessante essa entrevista, porque eu acho que a gente vai fazer um percurso entre a fotografia, entre patrimônio, entre pesquisa, entre experiência, enfim, não sei o que vai rolar, mas eu acho que vão acontecer coisas importantes. Mas eu queria destacar, e depois já emendo numa pergunta, que o Fábio é o responsável pela abertura desse canal, Incompletores. Porque o Fábio ficou o ano passado retrasado o tempo todo. Professora, tem que abrir um canal. Professora, tem que abrir um canal. E aí eu vou fazer a pergunta da minha curiosidade, que a gente nunca conversou sobre isso, mas eu acho que agora publicamente é a oportunidade. Fábio, por que você apostou tanto nesse canal? Olha, eu acho que assim, eu vejo, pelo menos a minha percepção, que muitas vezes a academia fica tão fechada e produzindo para si mesmo, sabe? E esse conteúdo não chega ao público. E eu já te conhecia, sabia? A gente conversava bastante, sabe? Tu tem essa sensibilidade e eu penso que essa sensibilidade precisava ser compartilhada, assim, com outras pessoas, entendeu? Chegar ao público, porque a gente tem assim tantos profissionais e acadêmicos, intelectuais aqui na nossa região, sabe? Só que as pessoas não conhecem. Então acho que por isso que eu falei, Silva, você tem que, sabe, compartilha isso, tem que falar sobre a realidade, falar sobre os, né, compartilhar esse teu conhecimento, essa tua sensibilidade também, às vezes refletir sobre, né, as atualidades também. Mas é por isso que eu assim, essa tua sensibilidade, sabe, você tem uma coisa diferente e por isso que eu falei, tem que compartilhar isso. E Por isso aí, que chegou uma hora que me encorajei e aqui aham, nós estamos e tem sido uma experiência muito interessante. Depois tivemos o presente de ter o Guilherme, que está ali atrás das câmeras, aham, mas eu vou entrevistá-lo qualquer dia, aham, ele não escapa. Então acho que a gente também vai é, atraindo pessoas que uhum, também são sensíveis, uhum, que também pensam no compartilhar uhum, ideias, uhum, experiências com outras pessoas. Então acho que isso que vai nos unindo, né? uhum. E só acho que isso que é esse é o poder da internet, né? Esse é o poder da internet. Então são pessoas, por exemplo, a gente está gravando aqui agora, conversando entre nós, mas essa conversa vai chegar a outras pessoas que a gente nem sabe quem é, Ai, mas que sim, pode tocar elas de alguma forma e sim, então, poxa, né? Talvez entre em contato com você, manda um e-mail e a gente vai conhecendo outras pessoas pelo Brasil, né? sim. Então, Abre-se e a gente portas, né? aprende, né? A gente aprende com os outros, compartilhando essas coisas. Muito, muito. E Fábio, me diz uma coisa assim, o que significa fotografia na tua vida? Eu sei que já você nos bastidores disse que já faz bastante tempo que você não Não estou fotografa, desde fotografando, o assim. seu curso lá, né, de graduação. Mas o que ficou da fotografia, o que é latente da fotografia na tua vida, na vida do Fábio? Sim, a fotografia, querendo ou não, assim, né? Faz tempo que eu não fotografo realmente, assim. Eu fui seguindo outros interesses. Eu ainda quero fotografar, mas a gente também vive ocupado, às vezes. E a fotografia também tem, né? É, é, vamos dizer, não é uma coisa tão barata, tem um preço assim, né? Sim. As câmeras, os equipamentos são um pouco caros. Então isso me afastou um pouco. Mas querendo ou não, muitas das coisas que eu penso hoje em dia, assim, partiu da fotografia, sabe? Então, assim, deixa eu até. Eu queria trabalhar com arte, sabe? Trabalhar com pintura, com desenho. E
em 2019, não, 2009, foi acho que a primeira vez que eu fui numa exposição de fotografia. Eu fiz como se fosse foi lá no Sesc, em Jaraguá do Sul. E aí eu fiquei como se fosse o monitor da exposição. E daí chegavam muitas pessoas lá e pediam da fotografia e tal. E daí eu pensei, meu Deus, olha só, eu quero trabalhar com arte e eu não sei nada de fotografia, sabe? E daí acabei conhecendo nessa exposição um fotógrafo que dava aula. E aí ele falou, do curso e tal. E eu comecei a fazer o curso em 2010. E daí quando eu fiz o curso, assim, eu me identifiquei na hora, sabe? E eu acho que o poder da fotografia, daí o que me identifiquei, assim, muito, é essa questão da vida mesmo, né? Da realidade, assim. Então, diferente do desenho, da pintura, que o pintor, o artista produz ali, né? A gente capta o nosso olhar é direto da realidade, né? A gente trabalha em cima da realidade, então, do mundo, da vida. Então, acho que isso que... E assim... E quais eram as tuas escolhas quando você fotografava? Você tinha um tema assim que te atraía ou você ia caminhando na vida e daqui a pouco se deparava com algo importante? Como é que era esse teu processo? Então, é que acho que ao longo desses anos eu passei por várias fases. Então, existe um interesse que era o meu interesse inicial, assim. Então, a gente quer fazer foto bonita, sabe? Quer fazer foto para agradar, fazer foto de paisagem. Então, na verdade, assim, Silvia, eu fiz o curso, eu fiquei 2 anos sem fotografar. Porque eu não tinha dinheiro para comprar câmera fotográfica. E daí eu vou falar assim, uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu conheci uma pessoa que não era daqui, era de um outro, sabe, de uma outra cidade, de um outro estado. Então eu fiz o curso de fotografia em 2010. Então em 2011 eu fui, sabe, conheci essa pessoa, fiquei lá algum tempo lá, tentei, né, morar com ela e acabei voltando. Teve a experiência do Tive a amor. experiência. Isso deve ter Mas ajudado no processo de captação do real e do imaginário na fotografia, ou não? Também, mas não é esse o ponto que eu queria falar. É porque assim, ó, lá eu conheci uma pessoa que morava no prédio. Sim. E ela era de Santa Catarina. Sim. Então ela perguntava muito assim, da onde que você é? Então, daí eu falei, sou de Guaramirim, perto de Jaraguá. Falou, então, ali perto de Joinville. Daí eu falei, perto de Joinville. Só que daí eu pensei, eu nunca fui para Joinville. Eu tinha 21 anos. Olha só. Daí depois, é perto de Blumenau, tem Oktober, a gente vai muito lá. Daí eu falei, ali perto da Oktober. Nunca fui para Oktober. Aí eu perguntei para... O amor faz coisas, gente, o amor faz coisas. Aí eu perguntei para essa mulher, né? Daí, mas onde que você morava? Daí ela falou, lá em Caçador. Aí eu tentei imaginar assim o mapa de Santa Catarina e onde fica Caçador? Aí, perto de Joaçaba. Aí, onde que fica Joaçaba? Aí ela começou a falar um monte de cidade assim, e daí naquele momento pensei, meu Deus, tipo assim, olha só, eu sou catarinense, todo mundo fala que eu sou catarinense, mas eu não conheço Santa Catarina. Então, quando eu voltei, que eu comecei a fotografar, aí eu queria o quê? Conhecer o lugar onde eu vivia. Então, eu comprei a câmera e comecei a fotografar, sabe? Pegar a minha moto e pegava as estradas, assim, no interior da cidade, assim. E daí, sabe? Então, eu queria fazer essas fotos. E vem cá, e você chegou a expor essas fotos? Não fiz nenhuma exposição. Tem vontade de retomar, expor, socializar? Elas estão onde? Guardadinhas na máquina? Sim, eu tenho no computador daí, né? No HD, assim. Eu acho que eu tenho alguma coisa postada no Instagram, assim. Comecei a postar essas fotos mais antigas. Aí, mas é claro, são mudanças, porque daí eu comecei a fazer foto de paisagem, daí eu fui para Caçador, fazer foto de Caçador, porque, né? Certo. Fui para Santa Catarina, fui até, tipo assim, conhecer, mas sempre com aquela ideia de fazer fotos bonitas, assim. Então, fazer algo, vamos dizer assim, a foto
esteticamente perfeita, digamos assim. Nítido. E também assim, o que é o bonito, né? É, Claro, talvez o bonito seja aquilo que nos toca, é, que nos chama para olhar, que nos chama para pensar. Eu acho que o bonito está muito no nosso imagético. sim. Eu acho que assim, mas eu tinha essa intenção porque a fotografia... Você via fotografias? No curso que eu fiz e nos livros que eu lia, sempre se prezava por essa questão da, vamos dizer assim, tem a parte técnica e tem uma parte, como é que eles dizem, de composição da imagem, entendeu? Sim. Então eu sempre tentava fazer a foto tecnicamente, sabe, com exposição, tudo ok, nítido, sem a foto estar tremida, botava no tripé. Sim. E tentava fazer a composição de acordo com as regras e tal. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber, tá, mas tem coisas que eu quero transmitir que isso aqui não está transmitindo. Por mais que a foto seja bonita, mas não transmite nada. Por mais que a técnica seja perfeita, eu penso que tem que ter alguma coisa na foto que primeiro que te chame, porque se não te chamar, não vai chamar o outro, né? Que mexa com os teus sentidos, as tuas sensibilidades, né? Então, eu acho que nas outras áreas artísticas acontece um pouco isso. A técnica é importante, mas ela não pode ser mais importante do que a própria expressão. Uma expressão, e às vezes a gente observa assim, uma obra de arte ou um objeto de arte assim, perfeito tecnicamente, ou na fotografia, ou no cinema, ou na pintura, no desenho, mas não tem esse borogodó, assim, não tem essa relação de afetamento, né? Isso. Eu acho que isso é importante. Eu acho que assim, a foto, a técnica, vamos dizer, até claro. a foto tecnicamente perfeita, o desenho, sabe, muito realista, ela tem seu valor. Acho que toda arte, né, tem seu valor. Sim. Mas também eu fazia uma coisa assim, Silvia, eu fazia foto às vezes bonita, porque assim, muitas vezes as pessoas que moram aqui não acham um lugar bonito. Elas acham um lugar bonito na Europa, nos Estados Unidos, aquelas estradas, aquelas florestas. Lindo, né? Aqui é feio. Aqui é feio. Então talvez por isso que eu tentava fazer as fotos bonitas, para mostrar assim, ei, esse lugar é bonito. A gente mora num lugar, sabe? Então tentar, enfim, fazer com que as pessoas valorizassem o lugar onde elas moravam. A gente mora aqui numa floresta atlântida, né? E as pessoas pensam, nossa, aqui não tem nada para fazer. A gente não tem aquela, né? Por exemplo, na Europa tem aqueles castelos, tem toda aquela história. Aqui a gente não tem muito disso. Então, às vezes a pessoa pensa que não tem atrativos, mas o próprio mangue, né? Mangue, agora eu estou fazendo isso. O mangue, a maioria das pessoas assim, Joinville é mangue é feio, mangue é nojento, e o mangue é lindo, isso. Né? Então, eu acho que também depende muito do olhar do artista para trazer essa boniteza, vamos dizer assim, para trazer essa essência do objeto, da paisagem, da pessoa, né? É uma curiosidade, né? Então você está agora no mestrado de Patrimônio Cultural e Sociedade, está desenvolvendo uma pesquisa. Como é que está a fotografia? Eu sei que o teu tema não é a fotografia, mas você pensa em trazer a fotografia de alguma forma para a tua pesquisa? Sim, vou fazer. É que assim, eu vou fazer um ensaio fotográfico lá, né? Que só talvez as pessoas que estão ouvindo não saibam a minha pesquisa, mas assim, mas para ver, olha só como as coisas, né? A vida influencia na nossa pesquisa. Então, essa curiosidade de saber, o lugar onde eu moro. Então, só para ver como ela, né, influencia na minha pesquisa, em tudo que eu estou fazendo, mais ou menos. Mas assim, a minha ideia inicial do mestrado era assim, que eu percebi, uma coisa que eu percebia, como os costumes, as tradições vão mudando ao longo do tempo, entendeu?
E, por exemplo, nós que trabalhamos com patrimônio, então muitas vezes a gente quer preservar isso, Sim. então manter, sabe? Mas o mundo ele está em constante transformação, então a dificuldade de, por exemplo, aqui a gente tem muita arquitetura em Chaimel. Sim. Então a gente quer preservar aquela casa, mas todas as outras coisas ao entorno, por exemplo, a técnica de fazer a casa, o tijolo, sabe, a telha, o fogão a lenha, tudo isso ali se perdeu, sabe? Então é difícil Ficou você. só a casca. Só ficou a casa, a casca. Então, quando as pessoas querem restaurar uma casa dessa, é tipo 700 mil, 800 mil. Absurdo, nenhum, sabe? Os agricultores não conseguem fazer uma restauração e a casa acaba caindo com o tempo, porque ninguém mais mora. Então, isso era uma coisa. E sem falar, assim, a família que vai se transformando. Sim. Minha família, né, meu pai, minha mãe ali, era a família ali com 8, 10, 12 irmãos. Então, e eles plantavam, matavam animal, né? Então faziam a banha, botavam ali, tudo eles faziam, a rosca na folha da bananeira. E hoje a gente perdeu isso. Eu e meu irmão, a gente não sabe fazer nada. Então isso era uma coisa, sabe? Eu falei isso daí para minha orientadora, comentei e tal. Aí foi onde ela falou assim, tu já ouviu falar de uma comunidade de pescadores tradicionais que mora aqui em Joinville? Só que daí eu pensei, pesca em Joinville, pescador. Pensou no caranguejo. Daí eu pensei, olha só como mais uma vez aquilo, a gente mora aqui, eu já tô com 28 anos e não conheço Joinville. Então foi isso assim, eu vou lá, sabe? Então quero conhecer essa comunidade de pescadores, estou fazendo uma pesquisa lá e que é bem no mangue, né? Bem mangue assim, mais perto da Lagoa do Saguaçu, que eles dizem. Então, uma parte de Joinville que muita gente não conhece, porque aqui é sempre aquela coisa do alemão, da cultura germânica, enfim. Mas eu quero trabalhar com fotografia sim, acho que é importante. E outra coisa, porque daí eu quero fazer esse ensaio, assim, eu não estou fazendo, vamos dizer assim, a minha pesquisa não... O que eu não queria era refletir sobre a fotografia. Ficar, sabe? Sim. Eu quero fazer um ensaio, mas pensando assim em mostrar depois para os moradores até, sabe? Sim. Talvez até a fotografia como uma narrativa. Uma narrativa. Uma narrativa isso. cultural. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, que é maravilhoso. Isso. Né? E assim, depois poder levar esse ensaio para os moradores, sabe? Sim, dar esse feedback. Isso. Né? Esse retorno, isso. Porque às vezes a pesquisa não faz isso. Uhum. Vai lá, fica um tempo, investiga, volta, escreve artigos, livros e tudo mais, formação, e não dá esse retorno para a comunidade. Então acho bem bacana, bem bonita essa tua postura de voltar à comunidade. O Fábio aqui falando, a gente já, nosso tempo acho que já está quase, me veio muito que todas essas questões que o Fábio foi elencando, da fotografia, de conhecer o seu lugar, de conhecer o seu território, o seu estado, as suas culturas, me lembrou muito o trabalho que a gente realizou o ano passado, o ano retrasado, no currículo básico catarinense, que o foco do currículo básico catarinense, Fábio, é conhecer o seu local, é valorizar o seu território, né? No caso, Santa Catarina, que às vezes a gente conhece outros lugares, outros estados, outros países e não conhece a nossa própria terra. Então, eu penso que até a tua produção, a tua pesquisa e depois a tua dissertação, tua produção em artigo, em livro, enfim, ela vai poder contribuir muito na área da educação, para a educação. E isso que eu acho interessante. É essa a minha... não vou dizer luta, porque ninguém está lutando, mas essa a minha visão, que a educação ela tem que agregar outras dimensões, outras áreas de conhecimento. Aí sim ela vai ser uma educação de fato, né? Uma educação com significado. E até porque eu acho que quando a gente se conhece, né? Conhece o lugar onde a gente veio, a história, nossa história, então a gente pode compartilhar, né?
essa compartilhar. ter uma troca. Então, eu conheço a minha história e eu vou ouvir a história do outro, Sim, entendeu? Então, sim. acho que isso que é As importante. narrativas compartilhadas, Isso. né? Nosso tempo hoje já está acabando, mas foi um prazer muito grande ter o Fábio aqui conosco. Prazer foi meu. A gente vai voltar a conversar com o Fábio em outras ocasiões, quando a pesquisa do Fábio estiver mais avançada, ele volta aqui para socializar. Quem sabe até depois trago, apresento, Isso, falo um pouco sobre o trabalho. E agora, como ele ficou me cutucando com relação ao canal, eu vou ficar cutucando o Fábio para ele fazer uma mostra artística das fotos que ele né, andou tirando aí por Santa Catarina, aqui por Joinville região. Vamos tirar do aparelho e vamos mostrar, né? Eu quero fazer isso. Vamos? Combinado aqui, ó. Tá? Combinado. Então, não esqueçam de curtir, né? Como é que é? O sininho? Ativa o sininho. Sininho, né? Também podem dar assim, sugestões de novas entrevistas. E não deixe de nos ver, a cada 15 dias estaremos aí com um convidado, 2, 3, enfim. Ou às vezes eu também sozinha, mas sempre vai ter algo interessante, tá bom? Até mais. Foi tão difícil assim? Não. Viu? Aqui tudo vai fácil. O bom porque assim, ó, não tem pergunta feita e nem resposta pensada. Então a gente vai fazendo. Isso aí. Viu? E agora a gente vai pensar na tua amostra.